E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel Salles. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como fazer a configuração aqui do projeto back-end utilizando aqui o pacote SyncLightDB. Beleza? Vamos lá. Aqui no caso eu estou com o meu Visual Studio aberto aqui. Vamos criar um novo projeto. Deixa eu só fechar aqui o Linkpad que eu fechei sem querer. Beleza. Vamos chamar aqui POC Server YouTube. Vamos criar um projeto Web API normal. Não vou precisar utilizar controllers, né? Mas também, se caso precise, também pode utilizar normalmente, né? Não tem nenhum impedimento. Tá criando aqui meu projeto. Bom, só tem algumas notas importantes aqui em termos gerais, né? Obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com guides para ser os seus identificadores, né? Da sua base de dados. Você vai ter que ter os campos em todas as tabelas que você precisa fazer sincronização. Você vai ter que ter esses campos de timestamp aqui. Então veja que tem um campo delete that. Então obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com soft delete nas tabelas que você quer fazer sincronização, né? Como eu informo aqui. Bom, sobre essa questão daqui dessa data específica, ela pode ser utilizada para você poder carregar toda essa base de dados no seu back-end, no caso, né? Caso você queira que, eu quero fazer o pool, no caso, de dados do meu servidor, e que seja todos os dados, toda a base, no caso, né? Então eu só informo esse formato de data aqui, ou esse aqui, que aí ele vai reconhecer como uma data de sincronização e vai fazer a sincronização de toda a base, beleza? Lembrando que tanto no seu back-end e seu front-end, seu client, seu mobile, eles precisam estar com o formato sincronizado, vamos dizer assim, né? Então, se meu back-end trabalha com TC, o meu local ele também vai ter que trabalhar com TC, né? Então, se meu back-end trabalha com um dado do servidor, né? Meu front-end também vai ter que utilizar ali esse mesmo tipo de formato. Um detalhe importante é que os esquemas você tem que para ter a consistência entre as duas estruturas, ele conseguir fazer todo esse processo de conversação entre as dois dados, no caso, é baseado na chave ali do objeto, né, que é o nome do objeto. E esse nome do objeto ele tem que ser comum entre os dois, tanto no server quanto no client. Então é importante ali você frisar, no caso, né? Eu não vou muito aumentar no flow aqui, basicamente, né? A gente vai estar fazendo na prática mesmo. E a gente vai partir aqui pro setup do back-end, no caso, né? Acho que já deu tempo de criar o nosso projeto. Vamos lá. Beleza, isso aqui eu acredito que eu não precise disso. Deixa eu remover os comentários aqui. E maravilha, vamos adicionar alguns pacotes que a gente precisa para trabalhar aqui. Bom, eu vou estar utilizando o Postgres no caso, né, com o Entity Framework Core. Vamos aqui. Primeiramente, o F-Core a gente vai precisar dele aqui, né? Beleza, o pacote ainda está utilizando a versão 8, então em breve a gente vai estar dando suporte ali para a versão do .NET 9. Beleza, eu vou utilizar aqui migrations, né? Então todo o aparato ali de migrations ali também vai estar instalando, né? Bom, estando aqui os demais pacotes, vamos, acho que é npg-sql, esse mesmo.
Maravilha. E vamos instalar aqui o pacote do SyncLightB Server, né? Maravilha. Vamos aqui primeiramente já criar nossos models. Vamos criar também uma pastinha de data onde vai ficar configurado nosso DB Context. Beleza. Vamos lá, vamos criar aqui as nossas classes. Uma vai ser a Note e a outra vai ser a User. Maravilha. Para auxiliar na criação das colunas ali, né, e a gente poder utilizar alguns métodos específicos, a gente vai utilizar aqui, como a documentação informa, o iSyncRoot. Essa classe ela é uma classe abstrata que contém ali os campos que a gente pode trabalhar para poder implantar, né. Eu vou só colar aqui já que fica mais fácil os campos que a gente precisa. Maravilha. Opa, eu colei errado. Seria esse cara aqui. Beleza. Esse aqui eu já vou explicar um pouquinho quando a gente for fazer a configuração lá no Program CS. Mas trata-se da chave que eu falei que vai ser respectiva tanto no back-end quanto no front-end, no caso, né? Mas vai ficar bem claro quando eu mostrar aqui, tanto quando eu executar também a API. Vamos aqui na Node também. Esses demais campos aqui não tem muito o que explicar, né? É configuração mesmo do padrão. Aqui eu gosto de especificar, deixar uma classe, ele tem uma classe protect, né? Então você pode passar aqui essas configurações aqui. Tanto do time, né? Ele pode ser o TC quanto o local também. Beleza? Ótimo, a gente já tá aqui com nossos models configurados. O próximo passo a gente vai aqui configurar aqui nossas classes de DTO, beleza? O dado que a gente expõe no JSON para o nosso front-end, o mobile, né, no caso, a estrutura de dados, ela não é exatamente, não é obrigatoriamente precisa ser ali igual a nossa base de dados, né, nosso model. Então a gente tem que criar um esquema aqui, esse node schema, que vai ser a representação da estrutura dos nossos dados. Então vou criar aqui já uma pastinha chamada sync. E devo criar também uma segunda pasta aqui dentro dela chamada DTO. Pode ser a nomenclatura que você achar mais à vontade. Isso não é obrigatório, tá? Essas convenções. Eu só coloco mesmo para ficar mais claro. Beleza, a gente vai criar aqui o user sync. E nosso user sync, eu vou copiar e colar aqui que fica mais fácil, né? Bom, nosso user schema, nosso user sync, nosso DTO, que vai ser a estrutura que vai ficar para o nosso front-end visualizar, a gente implementa aqui dessa interface, né? O esquema que contém todos os campos que a gente precisa. E aqui são os campos que nossa entidade a gente vai expor para ela. Beleza? Vou criar aqui também o Note, né? Node sync. Maravilha. Bom, feita essa configuração, agora vamos configurar nosso DB Context, beleza? Então, no nosso DB Context, configuração padrão, vamos passar aqui nosso DB Context do Entity Framework. Opa, acabei colocando coisa que não devia, beleza. Bom, e agora a gente também vê que tem aqui um campo específico para a gente passar, né? Que é o
iSync, uma classe, na verdade, uma interface, né? iSync DB Context Transaction. Bom, é basicamente para a gente poder não poder, mas obrigatoriamente nas nossas transações de pull e push, de push, na verdade, que ele faz as 3 operações, né, no push, que é criar, deletar e atualizar os dados. A gente trabalha com transação, né, para ter essa consistência de dados e não perder, não ter nenhum problema durante o processo das operações de CRUD, no caso, né. Então, eu vou copiar aqui da própria aqui da documentação, que é o que eu estou utilizando. E a gente já explica melhor aqui. Mas viu que ele já obrigou, eu sou obrigado a preencher esses campos aqui de transações que são utilizados aqui no push, no caso, para a gente poder configurar. Beleza? Aqui é a configuração de relacionamento, né? Nada complexo. Aqui Basicamente não tem um probleminha com timestamp ali no Postgres, então eu só especifico esses behaviors aqui no caso, né? No contexto da aplicação. Beleza? E aqui eu utilizo aqui o IDB Context Transaction justamente para poder fazer as transações aqui do próprio processo de sincronia. Bom, configurado o nosso DB Context, agora a gente vai criar nossos métodos de handles de pool, né? Então é onde literalmente as nossas classes vão carregar os nossos dados. E eu vou criar uma pasta aqui chamada handles. E aqui eu vou criar o meu pasta de pool. Aqui eu vou chamar de user pull request handle. Beleza. O user pull request handler, por obrigatoriedade, ele vai implementar essa interface. Eles têm 2 parâmetros que você precisa passar, né? Então a gente tem nosso esquema. Então o nosso esquema vai ser o user sync. E a gente tem um parâmetro no caso, né? Você vai ver que quando a gente for botar ali no endpoint ou no controller, no pool você precisa passar um parâmetro. No caso, por padrão, a gente tem aqui o sync parameter. Então, digamos que você queira que durante o processo de pull ali, né? O push você queira compartilhar algum dado ali nesse processo de sincronia, né? Então, digamos, o ID do usuário logado, ou o número do dispositivo, né? Você queira fazer algum trabalho durante esse processo, né? E aí você vai utilizar aqui o sync parameter. E caso você queira colocar mais parâmetros, né? Você pode estender dessa classe. Beleza? O iSync pool ele obrigatoriamente implementa a query async, né? Então a gente tem aqui a nossa query que é feita na nossa tabela. Claro, eu preciso injetar aqui meu DB Context. Então, private regionally teste na verdade é POC DB Context. Bom, e nossa query assim que ele basicamente a gente retorna aqui ao nosso DTO, né? Ele vai literalmente montar o objeto daquela estrutura, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui melhor como é que vai ser o formato final da estrutura do JSON que vai ser compartilhada entre os dois, né? Então basicamente a estrutura ela é essa aqui, a estrutura final, né? Se você olhar, ela é um array de objetos e cada objeto dele seria a nossa tabela em si do banco de dados, né? Então aqui fica justamente aquele item que eu frisei bastante, que é a chave da collection no caso, né? Então essa chave deve ser igual tanto no back-end quanto no front-end,
justamente para ele conseguir concatenar aquele objeto e poder fazer a atualização na tabela, respectivamente, do banco de dados. Então aqui a gente tem nossa estrutura, no caso, né? Então tem a nossa chave e essas changes aqui, no caso, de update, delete e create, ele é baseado nessa estrutura aqui que é feita da query. Então esse objeto da query é montado literalmente desse objeto aqui da tabela, né? Beleza? Bom, vamos continuar. Agora vamos fazer a do Note Pull Request Handle. Bom. Tá. E um detalhe importante é que você sempre, nessa montagem do seu DTO, você tem que especificar os campos, né, de timestamp para ele ser preenchido da tabela. Então, se você olhar aqui, sync params, se você olhar aqui no caso, você vê que eu estou fazendo tanto preenchimento das tabelas que são exigidas aqui, justamente para ele poder conseguir gerenciar, né? Maravilha. Bom, criamos o nosso pool, então ele vai, como eu falei, ele vai montar esse objeto aqui. Beleza, então ele vai carregar e fazer o pull e vai carregar esses dados da estrutura de JSON. O próximo item da nossa documentação é criar o nosso setup de push. Então, o dado que vai vindo vai para o nosso servidor ser feitas as operações de CRUD, né? Atualizar, criar ou editar o dado. Então, vamos aqui criar uma pastinha nova. Nossos handles chamado push. Bom. Beleza, eu vou copiar aqui, fica mais fácil. Na verdade, esse primeiro aqui eu não vou copiar não. Tá. No nosso push a gente precisa implementar a interface async push request, no caso, né? Então, o que ele exige aqui que a gente tenha? Ele exige o nosso esquema, e nosso esquema aqui do nosso item do usuário é o user sync, que é literalmente a estrutura que vai ser enviada na nossa base. Então, quando o front-end enviar essa estrutura para a gente aqui, então essa estrutura é enviada tanto para o front quanto para o back, no caso, né? E aí o front-end ele vai olhar esses dados aqui, observar e vai montar a nossa estrutura que é para ser feita a atualização. E aí aqui a gente obrigatoriamente tem que fazer os preenchimentos dessas implementações aqui, né? Dessas funções. Então eu vou copiar aqui só para a gente ter mais ágil. Beleza. E vamos só aqui usar o Entity Framework Core. Então, quando a gente estiver fazendo o pushing, cada classe desse item aqui, por exemplo, esse objeto no caso, né, esse item do objeto aqui, ele vai buscar o registro na base de dados. Caso esse registro não exista, ele vai criar. Caso esse registro exista, ele vai lá e atualizar, né, se a data ali for diferente da data de criação. E caso seja passado que esse campo precise ser deletado, ele vai lá e deleta essa informação. Beleza? Isso aqui não é um item obrigatório, só centralizei nesse método aqui para poder reaproveitar. Fechado? Vamos agora fazer aqui do nosso Node. Bom, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Todas as operações de push você vai implementar da interface a async push request. Então, literalmente, você só precisa especificar as tabelas ali, no caso, né?
Beleza. E não tem muito mistério, né? Aqui ele faz um find normal, então você só passa o ID aqui e filtra. Claro, você aqui no find você precisa obrigatoriamente retornar o seu sync lá, no caso. No create, você vai ter o ID da tabela ali, então você pode fazer a criação em todas. Aqui no esquema você vai ter a estrutura necessária para criar essa tabela, né? Então é importante nesse DTO ter tanto os dados que são necessários ali para o front-end, né, para o mobile, quanto também para salvar na sua tabela de dados, né, que vai ser utilizada essa mesma classe. E não tem muito mistério aqui você vai ter seu note, né, então você consegue aqui preencher seus dados, beleza? Eu estou utilizando essa parte aqui essa classe protect aqui, né, tô passando por base dela, porque quando eu passo aqui para utilizando essa SBase, deixa eu mostrar aqui. Quando eu estou utilizando essa assinatura, ele já faz a nossa criação específica aqui dos nossos campos, que isso obrigatoriamente tem que ser feito. Então, caso você não esteja utilizando nenhum tipo dessas assinaturas aqui do construtor, você precisa informar que o seu campo ali ele foi criado e atualizado. Quando for atualizado, caso você não use os métodos aqui de atualização, né? Você precisa setar ali o valor, né? Setar o int.updated at e setar ali a data, no caso, né? Mas, como eu falei, como se caso você esteja utilizando ali a classe, né? A abstrata async root, você pode estar utilizando os métodos que ela disponibiliza ali no caso, né? Do async entity root. E ele já dispõe ali os métodos para você poder atualizar. Então é muito importante nas suas operações de push, sempre que você criar, atualizar e deletar, você trabalhar com as operações naqueles campos de datas, né? Dos timestamps, tanto do created at, quanto no update at e quanto no delete at. Beleza? E lembrando que o delete at ele não deleta da sua tabela do servidor, você tem que trabalhar com soft delete, né? Então no caso você vai dar um update na sua tabela e setar ali a data que foi excluída aquele registro. Beleza? E é claro que se você utiliza naquela classe abstrata, você tem esses métodos aqui já poder facilitar no caso, né? Fazer esses preenchimentos. Bom, criamos já aqui o nosso push. Vamos agora para os demais campos e beleza, agora a gente precisa fazer a configuração do nosso setup aqui. Então, no nosso programa CS, no nosso programa CS a gente precisa configurar aqui nossos itens. Então, como eu falei, você vai precisar daquela chave, no caso, né? Você pode, não é obrigatoriamente ter, né? Você pode escrever aqui o seu campo, mas obrigatoriamente essa key aqui da collection, o nome da collection, ela precisa ser igual tanto para o back-end quanto para o front-end, no caso, né? Então, bom, você vai implementar aqui vai usar essa extensão do add sync schema collection, vai especificar o seu DB context e ele vai ter duas actions ali para você poder preencher. No caso, você vai ter as options put changes e aí aqui eu vou só implementar as classes e implementar minhas chaves, né? Então aqui no caso você vai configurar os seus itens, a ordem que não interfere muito no caso, né? Ele vai buscar de qualquer forma de todos ali que você informar, beleza? E caso tenha outro que você precisa, é só fazer um then by aqui e especificar a sua classe DTO lá, o seu esquema, né? E dizer qual que é a chave da collection dela ali, né? O nome da collection. Você precisa configurar tanto o seu pull changes, né? Você vai configurar tanto os seus itens, quanto você vai configurar o seu push também. Beleza? Configurado o nosso programa CS, agora a gente vai configurar os nossos arquivos de push. Então, já que a gente está utilizando aqui o endpoint, vamos aproveitar aqui esse camaradinha para poder configurar. Então, é bem simples aqui. Basicamente, eu estou só criando um grupo para chamar de API Sync. Eu vou chamar o endpoint pool.
E aqui eu preciso injetar e utilizar aqui a nossa essa interface, a Schema Collection. E essa interface ela tem as classes que eu preciso fazer a operação, né? Que é a de pull e de push. Beleza? Lembrando que o endpoint de pull, você precisa obrigatoriamente passar ali o que eu estou utilizando as parameters, que seria a mesma coisa de utilizar as collections, as carry strings no caso, né? Então a gente passa aqui o sync parameter. Eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ficar no front-end ali a estrutura, né? Da nossa API. E a gente tem nossa interface aqui para poder fazer as operações. Então, basicamente, a gente só passa aqui nos nossos parâmetros os itens necessários e obrigatórios para fazer essa operação. E aí ele vai carregar para a gente uma lista de objetos ali, que vai ser a lista de estrutura de cada DTO, baseado nos nossos dados, né? Que vão ser as mudanças, que são as changes ali no caso. E o push obrigatoriamente você tem que receber ali um JSON array, que vai ser esse objeto aqui, que eu acabei fechando a tela, mas vai ser esse objeto aqui de mudanças. E assim você também recebe aqui eu estou carregando via String, mas eu estou pegando aqui os itens que são obrigatórios, né? Que são as collections e o timestamp. Beleza? Bom, é isso. Agora só falta pra gente fazer a criação das nossas migrations, né? Então vamos aqui ver se tá tudo certo. Vamos dar um build aqui na nossa aplicação e ver se não faltou nada, né? Talvez a gente tenha esquecido algum item, mas vamos ver aqui. Tá bem freestyle mesmo, então vamos criar aqui os nossos itens necessários. Eu nunca lembro de cabeça, então vamos aqui nos universitários e ver como que faz a criação. Eu nunca lembro de cabeça os comandos, né? Vamos criar aqui as migrations aqui. Claro, não vai funcionar. Deixa eu cancelar aqui. A gente esqueceu de um detalhe muito importante, que é a nossa base de dados. Então a gente acabou esquecendo aqui. Vamos só configurar a nossa base de dados aqui, informar. Beleza, deixa eu só criar essa base de dados que eu acho que eu não tenho ela. Tá carregando aqui meu SGBD. Então vamos, enquanto carrega aqui, a gente faz uma review básica. A gente cria nossas tabelas aqui. Nossas tabelas, elas precisam implementar aqui essa classe abstrata do async entity root. A gente configurou aqui os nossos DTOs, né, que vão ser os dados que vão ser compartilhados entre front e back e que vão montar nossa estrutura de JSON. E vão ser os dados que a gente vai poder utilizar para tramitar ali entre o JSON, no caso. Então, deixa eu só excluir aqui os nossos itens. Beleza, acho que já está criado. Vamos tentar criar as migrations. Na verdade, não interferiria na criação da migration os nomes das nossas classes, mas vamos só resolver aqui já. Beleza, vamos configurar ali nosso DB context aqui, que a gente acabou não configurando aqui. Provavelmente esqueci de especificar ele, então vamos dar nosso add DB context. Maravilha. Acredito que a gente não tenha esquecido mais nada, né? Vamos ver se agora a gente consegue criar a nossa migration. Beleza, migrations criadas. Se a gente abrir aqui nossa
nosso arquivo de migrations, você ver que a gente criou nossas tabelas de user e ele também criou ali nossos campos que a gente precisa obrigatoriamente, né? Os campos de timestamp. Vamos dar o update na tabela aqui, então .NET F database update. Beleza, eu acho que a gente acabou esquecendo de configurar algum campo. Falha ao criar aqui a nossa... vamos ver só o problema. No schema has been selected to create. Beleza, a gente não especificou nosso esquema, tá? Mas a gente pode configurar, especificar aqui. Nosso DB content. Normalmente é para criar um esquema padrão, né? Mas já que ele não diz, então vamos lá. Modelbuilder.hasSchema. A gente pode criar aqui no... botar no public mesmo, né? Não tem por que não criar lá. Deixa eu só ver se... Bom, ele acabou dando erro no build, então eu vou escolher aqui essas migrations só pra gente... Ele não deu hit na nossa tabela. POCSync e aqui no nosso as per development a gente chamou de POCSync, beleza. Na verdade, eu criei na base de dados errada. 5433, vamos aqui só ver se tá tudo certinho. Tá, vamos só criar um esquema aqui que eu acabei esquecendo, que vai ser o public. Beleza, vamos tentar criar migration de novo aqui e rodar nossa base de dados. Lembrando que essa configuração não é obrigatória, tá? Eu acho que foi algum probleminha aqui na minha base de dados mesmo. Beleza. Ele criou nossas tabelas aqui. Então, nossas estruturas estão aqui dos nodes, né? Então tem mensagem, user ID, acabei esquecendo de setar ali, eu coloquei um user ID pra gente salvar. Vamos aproveitar e fazer isso também. Vamos configurar aqui pra gente a nossa classe de customizada. Então vamos dizer assim que é o nosso custom sync parameter. Beleza? E aí basicamente nosso custom user sync parameter, ele vai receber ali esses campos aqui que a gente precisa passar. Deixa eu só botar aqui, beleza. E aí nos nossos arquivos de... então, esses campos vão ser passados ali na curl string da API, né? Então são campos que eu vou fazer o trâmite, né, de sincronia, tanto no pull e no push. Aí a gente só precisa agora atualizar aqui os nossos pulls, né? Então eu tenho aqui os nossos custom parameter sync. Beleza. Beleza. E no nosso endpoint, a gente vai esperar agora não só o sync parameter, mas ele vai ter ali também o seu... Ele vai ter ali não sync parameter, mas o nosso custom sync, custom parameter sync no caso, né? Beleza, e eu vou só aqui no nosso push, como criou o nosso pull, a gente precisa passar alguns campos aqui. Deixa eu só atualizar esse campo aqui.
Beleza. Bom, vamos fechar essas demais abas aqui. Maravilha. No nosso push aqui, então a gente vai pegar... Vamos pegar aqui caso tenha, né? Não vai ser obrigatório, mas... E vamos fazer também o User ID, como também o Phone ID. Bom, e aqui a gente vai passar o nosso User ID, caso seja passado. E o nosso Phone ID. Beleza? Então, agora a gente, nosso pull e push, a gente vai poder trabalhar com esses dois campos ali para transitar, né? Bom, já tem nossos campos, agora vamos testar no caso, né? Então a gente precisa alimentar nossa base, né? Bom, eu vou já criar aqui uns endpoints de pull e push delete para a gente poder já testar aqui os endpoints no caso, né? Então vamos criar aqui nossos endpoints de CRUD. Esses endpoints CRUDs eles são obrigatórios para você alimentar a sua base, né? Mas assim, basicamente estou só manipulando nossa base de dados aqui. E claro, frisando que sempre quando você for atualizar, criar ou deletar um registro daquela tabela que você mexe com sincronia de dados, você precisa trabalhar com os campos respectivamente de dados, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo update na tabela de usuários e perdão. E aqui eu preciso especificar que aquele campo data foi atualizado, né? A mesma coisa, caso que ele for... Estou deletando aqui um usuário, eu preciso especificar que esse cara foi deletado, né? Beleza? E as mesmas coisas com as demais outras tabelas, né? Como são duas tabelas de sincronia, eu preciso fazer essas operações aqui para poder fazer a criação. O único que não precisa é o endpoint de criação, o processo de criação, caso você utilize ali a assinatura do construtor, beleza? Que aí automaticamente ele vai conseguir já setar os campos para você. Mas caso você faça a atualização ali, você precisa utilizar esses métodos que são disponibilizados ali pela aquela classe abstrata, né? O async entity root. Bom, beleza. Vou fazer o seguinte. Eu já tenho, acho que um projeto. Acho que eu já tenho um projeto front-end. Eu não vou utilizar o Postman, mas na verdade eu acho que eu vou utilizar o Postman para mostrar a estrutura aqui da API, né? Então vamos só... Beleza, eu tô com meu Postman aqui. Deixa eu só confirmar aqui se está certo. Vamos executar aqui o projeto. Então a gente já fez todos os processos de configurações necessários ali para poder
trabalhar. Eu acho que talvez o endpoint a gente precisa atualizar aqui, né? Então vamos só confirmar, mas acho que sim, é isso mesmo. Tá. Vamos primeiro criar uns registros pra gente poder testar. Então vamos só ver se tá funcionando certinho. Tá, nosso Swagger aqui a gente tem as opções, então vamos só criar um usuário. Beleza, ele já criou alguns usuários, vou criar uns 3 usuários aqui. Vamos criar... eu preciso de um usuário aqui para criar uma nota, né? Então vamos pegar aqui um ID do usuário. E vamos criar uma nota desse usuário. Nota criada, beleza. Maravilha, já tem populado nossa base de dados aqui em alguns registros, não é isso? Ótimo. Então a gente já tem ali uns registros de teste para a gente poder se divertir. Bom, vamos aqui ver no nosso pool e ver o que acontece. Bom, no nosso pool, como você pode ver aqui no nosso endpoint, serve tanto para endpoints quanto para controllers. O que importa são esses dois carinhas aqui. Esses dois camaradas aqui. Beleza, no nosso pool a gente está recebendo aqui o via S-Parameter, né? Então, no endpoint você vai utilizar, minimal API, você vai utilizar o S-Parameter para utilizar a carry string. Mas eu acho que tem também, você também pode utilizar ali no controller via from query ali para poder utilizar e recuperar esses parâmetros que são necessários, né? Mas beleza, a gente tem ali uns parâmetros específicos que a gente precisa. Então a gente precisa passar o nosso user ID, nosso phone ID. E como a gente está obrigatoriamente a gente precisa estender ali do sync parameter, a gente precisa passar a esse campo de array de strings aqui de collections e de o timestamp também, né, que é a data que a gente vai poder utilizar. Lembrando o detalhe que eu frisei, caso você queira carregar toda a base de dados do servidor, você precisa passar uma data inválida aqui no caso, né? Então a gente tem aqui uma data inválida aqui. Normalmente a gente carrega a base de dados completa quando a gente está na primeira sincronia. Então a gente vai fazer o pool, né, que eles querem. Então tem uns conceitos específicos de sincronia de dados que você vai fazer ali o pool delta, né, que é o primeiro pool, né, o primeiro download do servidor, né, para atualizar seu banco de dados local. E aí você vai utilizar esse valor específico aqui no timestamp para poder baixar totalmente a sua base de dados. E assim, com o tempo você precisar que seja atualizado dados específicos de datas específicas. Por exemplo, se eu colocar a data de, sei lá, 21/12 de 2024 às 12 horas, ele vai trazer todos os registros até essa data que você especificar no caso, né? Então, tá até errado, o formato é americano aqui, então é 21. E ele vai trazer todas as datas que você trabalhar. Mas assim, é claro que quando você for fazer push, a gente vai mostrar no próximo vídeo ali quando for configurar o client, que você faça atualizações dessa data gradualmente. Então você sempre está próximo ali do que está do registro do seu servidor. Então se o servidor atualizou ontem dessa sincronia e você fez o push ontem, né, que ele, quando faz o push, ele salva no banco de dados essa data, né, para você, e quando você vai enviar para o back-end, você tem essa data mais recente. E aí os ranges de datas de JSON, eles vão ser pacotes bem menores ali no caso, né? Que vai ter uma data de recorte mais próxima da atualização da última sincronia. Bom, a gente tem aqui o collection, então a gente precisa passar aqui nosso user ID, acho que foi isso que a gente chamou. A gente vai passar aqui nosso user ID e nosso phone ID, né? Então beleza, vamos passar aqui nosso user ID. E vamos passar aqui nosso phone ID. Ele é uma string, então pode ser qualquer coisa.
Ah, eu só um detalhe aqui que eu acho que eu não esqueci de fazer no nosso pool. Como a gente já tem já desculpa, como a gente já tem aqui já os nossos campos, então aqui, por exemplo, ó, é um caso muito específico, que aqui na nossa nota a gente tem aqui o nosso Parmit, caso precise. O Phone ID acho que eu nem tô utilizando pra nada. Mas eu vou passar aqui, né, então... Caso tenha um Phone ID for diferente de nulo, né, então is not null. Eu posso aplicar um segundo filtro aqui nessa minha tabela, né. Então o Parmit, né, o Custom Parmit, especificamente o Sync Parmit ali que você está trabalhando, são filtros que você pode aplicar nas suas tabelas, né, e não necessariamente poder precisar carregar esse dado. Então, digamos que, sei lá, ele tem algum registro aqui, por exemplo... User deleted message contains. E aí esses custom primes são literalmente para você poder fazer filtros nas suas collections ali, no caso. Bom, eu vou nossos fones ID, eu vou setar nulo aqui também e opa, na verdade ele vai preencher assim, né? Eu vou setar assim, eu só acho que aqui da forma que ele está capturando ele pode só dar erro, né? Então ele vai fazer já um first on default pra gente e talvez já retorne uma string no lava ali pra gente. Ótimo. Vamos parar aqui, executar novamente nossa aplicação. Vamos tentar fazer nosso primeiro pool ali, né? Nosso pool delta, né? E carregar nossa base de dados e ver como é que vem nossa estrutura de dados. Bom, a aplicação já está no ar. Nosso Phone ID está vazio e vamos ver o que acontece aqui. Bom, eu acho que ele está executando localhost. Vamos só atualizar aqui nossa environment para que ele possa executar aqui nosso item corretamente. Beleza, ele é um user. Vamos só converter aqui. Bom, ele bateu no nosso pool aqui, né? Então vamos só ver aqui. Eu acho que se eu setar assim, ele já entende. Esse erro aqui ele deu foi por causa do no label ele não conseguiu fazer um bind do meu filtro aqui do meu user ID. Beleza, a gente já tenta resolver esse cara aqui. User ID tá certinho. Vamos pegar aqui um user ID que aí já resolve isso. Beleza, ele pegou aqui a nossa classe. Tá, claro, a gente botou um formato. Beleza, ele tentou recuperar aquela data ali específica, né? Vamos só ver se tá no padrão que a gente espera. Tá. Vamos ver aqui. Passar no nosso Pushman. Beleza. Deixa eu só colocar aqui. O nosso user ID, na verdade, é só passar assim, ele já faz o bind mesmo. Beleza.
Tem aqui nosso user ID. Vamos ver se a gente... Tá, ele não tá fazendo o byte corretamente. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer o byte da nossa base. Beleza. Vamos aqui no nosso programa CS. Maravilha. Bom, tá caindo o nosso endpoint aqui. Então a gente tem aqui no nosso parameter. Beleza. A nossa collection tem note. Na nossa note eu não me recordo de a gente ter criado registro. Bora ver se a gente tem registro. Tem 2 registros lá no caso. Maravilha. A note, a gente tá passando no nosso... Beleza, eu vou aproveitar também e já pedir para carregar aqui collections user. Vamos só colocar aqui para ficar... Beleza, e aqui é basicamente via casting, você especifica quais são as tabelas que você quer carregar da sua base de dados. Eu acho que eu tirei o breakpoint, não. Beleza, tá carregando 0 aqui, vamos só ver o que está acontecendo aqui. Tá, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu na minha configuração eu esteja passando. Então, como eu falei, esse campo é muito importante pra gente. A gente tá passando aqui esse campo. Tá vendo que esse nome da collection ali não tá encontrando, então por isso que ele não fez o bind. Então a gente vai passar aqui nosso tb user. Foi bom até, eu não vou nem cortar o vídeo nem nada, tipo, deixar mesmo que fique esse ponto importante, né? Então vamos ver que ele não achou nosso dado aqui. Maravilha, então aqui a gente fez o nosso primeiro pool, né? O nosso pool delta aqui. E ele trouxe nossas estruturas de dados. Então a gente tem aqui a nossos 2 objetos aqui. A gente tem e quando a gente faz o primeiro pool, né, ele ignora qualquer registro de atualização e deleção e coloca tudo como created no caso. Ou seja, o conceito é que quando você faz o pool é quando você está carregando a sua base de dados local. Então você exclui qualquer registro que tem da sua base de dados local e cria eles na sua base local, no caso, né? Que você tem ali todas as estruturas de created. Então ele trouxe todos os registros aqui pra gente. Maravilha, criou nossa base de dados pra gente poder trabalhar. Então essa aqui é basicamente a estrutura que você vai seguir. Essa aqui é um pouquinho de dating, de formato de data. Talvez você não vai se preocupar muito, né? Basicamente você tá no C# ali, no caso, você vai dar ali um datetime .min value. Ele já vai setar essa data aqui que você já necessita, no caso, né? Então no C# ali, tanto no front quanto no back, você já vai ter essa estrutura para você. Beleza? Bom, a gente já fez nosso endpoint de push. A gente fez nosso endpoint de pull. E basicamente nosso endpoint de push a gente precisa passar aqui nossas collections. Então vamos, para não perder o fluxo aqui e não cometer o mesmo erro. Então a gente tem aqui o nosso pull e push. Deixa eu ver aqui se está mais atualizado pra gente. Maravilha, esse aqui já está mais atualizado, ótimo. Deixa eu só colocar aqui na nossa...
Tá, esse aqui é o endpoint de pull, beleza. Tá, vamos ver o que nosso endpoint de push a gente precisa. A gente vai precisar das nossas collections, que são os parâmetros que a gente está esperando aqui na nossa carry string, ó. Então a gente tem aqui no nosso push, a gente precisa passar via carry string ali o user ID, não é obrigatório, e também não é obrigatório o phone ID. Mas obrigatoriamente a gente precisa passar as collections pra gente ali no caso. E também o nosso timestamp, né? Então, claro, aqui eu já fiz uma validação, né? Que caso ele não passe um timestamp, ele já passa o datetime min value e ele já passa, vai ser o dado, o datetime inválido ali no caso, né? E como a gente faz para trabalhar com esse dado qual o campo de dado a gente precisar, né? Então, quando a gente faz aqui o pull, cada estrutura da gente aqui, a gente tem o timestamp pra gente, no caso, né? Então a gente pega aqui nosso timestamp. Opa, cancela. A gente tem o nosso timestamp ali, então eu vou pegar aqui, copiar nossa estrutura, mandar no nosso push. Opa, acho que eu fiz. Beleza. Beleza. A gente tem ali nosso timestamp. E a gente vai pegar aqui o nosso timestamp aqui da nossa collection. Lembrando que essa collection é igual pra gente aqui no caso, né? Então a gente tem o timestamp desse item aqui. E tem o nosso timestamp aqui da nossa outra aqui, beleza? A gente pode pegar até mesmo do note aqui, que vai ser a mais recente, né? Beleza. A gente pode setar aqui na nossa data, tranquilo? E vamos ver o que acontece aqui na nossa estrutura. A gente passou o created mesmo lá no caso, então vamos ver o que acontece. Tecnicamente ele não é para ter nenhum problema, né? Ele vai retornar esse timestamp. E esse timestamp que você retornou no push, ele vai ser salvo na nossa base de dados local. E assim, baseado nisso, a gente consegue ter os recortes e períodos bem menores ali para a gente poder fazer o pull e o push ali sempre que atualizar. Então, quando a gente faz o push, ele retorna ali o timestamp mais atualizado para a gente salva isso na nossa base de dados local, esse valor. E baseado nesse valor, a gente consegue fazer o pull. Então, a gente tem ali recortes de datas bem específicos ali, no caso dos nossos pulls, né? Nos nossos downloads de dados. E assim, conseguindo fazer sincronia de pools, né? Sincronia de download de dados bem mais menores ali no caso, né? Não sendo dados muito extensos. Beleza? Bom, ele já fez a nossa operação aqui. Talvez eu possa até aproveitar aqui. Fica mais fácil a gente poder editar aqui via front-end. Mas a gente pode fazer um teste aqui. Eu vou pegar esse John Doe aqui. E eu vou dizer que esse dado está atualizado. Beleza. Isso aqui eu estou fazendo manipulação mesmo bem manual, mas isso vai ser fazendo a conversação entre o front-end ali, o back ali do mobile e back-end vão ficar ali conversando e vão ficar tramitando e manipulando esse dado. Então você não vai precisar se preocupar tanto nessa estrutura de onde colocar os registros, tá? Basicamente, se o seu mobile atualizar o dado, ele vai automaticamente colocar nesse campo aqui de update, né? Caso ele delete o dado também. E caso o seu servidor também atualize ou delete, ele também vai colocar na sua respectiva estrutura ali para poder atualizar. Na verdade, eu vou até ser um pouco melhor. O ID, a estrutura de IDs, de deleted, né? Ele é somente os IDs. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o update de create, ele segue a estrutura do seu DTO, né, do seu sync, e do seu deleted, basicamente, você só passa o array de IDs aqui pra gente. Beleza? E assim, a gente agora vai dizer que aquele registro que a gente colocou, ele vai ser deletado, né? Então, vamos dar aqui um push. Beleza, ele retornou aqui uma data pra gente. Se a gente for aqui, a gente fez a alteração na TB user, beleza.
E vejam que aqui ele já marcou como deletada a data que a gente fez daquele usuário específico, né? E já fez o push ali pra gente. Então, é basicamente isso, pessoal, a configuração do seu back-end. Então, basicamente, a sua API de push vai ter sempre essa estrutura para ser seguida. E você vai conseguir fazer ali a tramitação ali entre a sincronia de dados muito simples ali para o seu back-end. Então, eu vejo você no próximo vídeo para fazer a configuração do seu front-end. No caso, a gente vai trabalhar ali com o .NET MAUI para poder fazer uma aplicação de sincronia, trabalhar com essa aplicação que a gente acabou de fazer no nosso back-end. Beleza? Vejo vocês, até mais tarde.